Olá, olá, muito boa noite a você, querido amigo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Na Bíblia Pod, esse podcast oficial aqui da Igreja Central de Lauro de Freitas. É um prazer para mim ser um dos apresentadores e estar aqui em mais um episódio com você nos acompanhando. Você já assistiu os nossos outros episódios? Está fazendo sentido para você esse podcast? Então deixa eu te fazer um pedido. Vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e assiste os outros episódios e compartilha com seus amigos para que faça sentido também para a vida de outras pessoas. Você sabe, eu sou o Reginaldo, um dos apresentadores, e eu nunca estou aqui sozinho. Hoje, mais uma vez, eu estou com ela, Daniela. Seja muito bem-vinda a mais um Olá, podcast. muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu também quero fazer das palavras do Reginho as minhas. E eu espero que você que já está assistindo o podcast, Eita, eu estou emocionada hoje, hein? Eu tô gaguejando, estou emocionada. Espero que você esteja se edificando, amém, Amém. com as palavras, com as conversas que a gente esteja. Ei, Jesus, E vai dar eita, certo. vai dar certo sim, em nome de Jesus. Com as conversas que estamos tendo aqui no podcast. E essa é mais uma conversa que a gente vai ter aqui, muito franca e sempre à luz da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Espero que você também seja edificado com essa conversa aqui. Amém. Hoje nós estamos recebendo aqui um pastor muito especial e querido, pastor Evaldino. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Acho que é por isso que eu estou emocionada. Assisti alguns sermões seus e eu gostei muito. Eu estou muito Amém, emocionada. louvado seja Deus. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, sabe? E a honra maior ainda é poder conversar sobre coisas da palavra, né? Verdade. E que bom que você acompanha a gente, que você já tem visto outros episódios, está vendo este, e veja os próximos. Tudo é bênção do céu para a sua vida. E a palavra de Deus apenas edifica. Amém. Amém. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que mexe bastante assim a mente de muito cristão, de muito evangélico. Verdade. Muita gente por aí fica se questionando sobre esse assunto, que é sobre o sábado. Verdade. Inclusive, muita gente pensa que isso é uma doutrina, é uma crença exclusiva dos adventistas do sétimo dia. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia instrui sobre esse assunto? Se ela fala, o que ela fala? É isso que a gente vai conversar hoje, então fica com a gente aqui, acompanhando a todo instante, e vai deixando também aí o seu comentário sobre a sua opinião com relação a esse assunto, que nós queremos ouvir você também. Eu queria começar perguntando ao senhor, pastor, por que Deus, ele ali na Bíblia, ele coloca um dia da semana para ser guardado? Qual é a necessidade disso? Excelente pergunta. Essa pergunta, inclusive, antes de respondê-la em sua essência, eu quero considerá-la, que você diz assim, por que Deus coloca um dia? Já ouvi alguém dizer assim, que é apenas um dia, ou seja, que pode ser este, pode ser aquele. Já ouvi gente dizer assim, olha, Deus quer que guarde um dia, pode ser qualquer um dia da semana. Guardou um dia, está tudo bem, né? Já ouviu? O sábado é qualquer dia para mim. Pode ser numa segunda-feira, pode ser num domingo, pode ser numa quarta-feira. O que importa é o princípio, que é o descanso. Descanso, de guardar. Está errado o dia. pensar dessa forma? Então, eu gosto de estudar a Bíblia, estudo, eu pesquiso, eu já tive oportunidades e tenho de estudar com várias pessoas diferentes, religiões. Em Salvador mesmo fiz uma campanha de evangelismo. Era jovem, 1998, Engenho Velho de Brotas, né? Conversei com vários evangélicos. É sempre muito bom. Atualmente, a Bíblia com um pastor de uma outra denominação. Ele é uruguaio. Eu morei no Uruguai por 5 anos. Desde que estive lá, comecei a estudar a Bíblia com ele. E a despeito de ser de outra denominação religiosa, ele é um guardador do sábado.
Bênção. A gente estuda a Bíblia. Estranho, né? Porque dizem por aí que o sábado é algo que só os adventistas guardam e praticam. Eu tenho visto pessoas que guardam o sábado porque entenderam que é bíblico. E não é adventista. Né? Tem gente que pensa assim, o sábado é dos adventistas, o sábado é dos judeus. Não, ele é bíblico. E aí vou à essência da sua pergunta. De onde vem o sábado? Por que esse dia, né? Então, para mim, essencialmente, isso vem da criação. O mundo não existia, certo? Em algum momento, Gênesis não coloca este momento, mas diz que a terra era sem forma e vazia. E aí Deus cria a terra. Então, Deus cria a terra e cria a partir do nada, ou seja, não tinha os elementos que nós temos hoje. Então, uma coisa essencial primeiro, diz assim, a terra era sem forma e vazia. Então, estudiosos dizem assim, Deus usa os 3 primeiros dias para dar forma à terra, certo? Sim. Ele cria luz, firmamento, certo? Então, ele dá forma à terra e depois, a outra metade da semana, ele preenche a terra. Então, o que era sem forma, passa a ter forma. O que era vazia, passa a estar preenchida. Ok? Mas ele está estabelecendo e criando tudo, inclusive leis naturais. Por exemplo, você não vai encontrar no texto bíblico Deus dizendo assim, olha, eu vou estabelecer aqui a lei da gravitação. Certo? Estudado pela ciência, muito se atribui a Isaac Newton e outros autores e outros cientistas. Mas quando Deus diz assim, haja firmamento, separação, cada coisa tome seu lugar, etc, etc, o que é que Deus está estabelecendo? Leis naturais. Não posso afirmar que foi nesse momento, mas em algum momento como este está implícito o estabelecimento de uma lei feita e definida pelo próprio Deus. E ele as mantém, através das quais ele controla o mundo e mantém os resultados. Exemplo, ele diz a Adão e Eva, sede fecundos, tal, povoai a terra. Várias leis estão estabelecidas aqui. A lei da fecundação, a lei da gestação. Ok? Então, várias coisas. Então Deus, você vai para o 4º dia, aí diz assim, Deus criou os luminares. Então, Deus está estabelecendo os luminares quando ele diz assim, seja o luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, ele está estabelecendo, nesse ponto aqui, dentro desse contexto, em algum momento, as leis, de forma simples, a gente chama de lei movimento de rotação, movimento de translação. Então, ciclo lunar e outras coisas são estabelecidas na própria semana da criação. Inclusive o próprio ciclo semanal. Jorginho, o que é que você acha se a semana tivesse 10 dias, assim, um número mais redondo? 10 dias. Misericórdia, 10 dias não, gente. E aí o mês só teriam 3 semanas. Olha só. 10, 30 dias todo mês, não tem esse negócio de 28 para lá. Ia ficar mais, né? Enxuto. A gente já sabe mais que uniforme, completou né? 3 semanas, já acabou o mês, mais 10 dias, uma semana, irmão. Então, não é que existia um ciclo semanal de 7 dias. Deus se adiantou e disse, eita, agora sobrou um dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nasci na roça, né? Interior aqui da Bahia, lá em Floresta Azul. Então, a gente morou na roça, região cacaueira. O cacau começou a ter problemas. Aí meu pai migrou, a gente continuou morando lá, mas ele começou a ter coisa na cidade. E aí, ligado ali com a roça cidade, ele começou a trabalhar com madeira, até um dia que ele alugou uma serraria. E eu tinha apenas 12 anos e ia ajudar meu pai na serraria. E chegou um momento, depois de algum tempo, que eu, mesmo ainda adolescente, eu serrava a madeira, o toro mesmo. Então, tinha dias que meu pai dizia assim, olha, eu vou amanhã atrás de madeira, ou para qualquer outro compromisso, e você vai serrar esse toro aqui em tábua, aquele ali em ripão, aquele, e dava as medidas e disse, isso aqui é seu trabalho para amanhã. Aí eu ia mais cedo, eu caprichava, eu corria, 2, 3 da tarde eu tinha terminado tudo, disse, uau, sobrou 3, 4 horas, agora dá para jogar bola, dá para brincar, dá para fazer outras coisas, né? Então, se você lê o texto bíblico, você percebe que não é isso que acontece. Não foi que sobrou um tempo para Deus e ele disse, o que é que eu vou fazer agora? Bom, eu vou descansar, né? Afinal de contas, foram 7 dias trabalhando, eu mereço. O cabo não é de ferro. Ele está criando o ciclo semanal. Ele
cria a luz e junto com a luz ele cria o primeiro dia, ele cria o firmamento, separação entre águas e terras, águas e águas, e ele cria o segundo dia. Então quando chega no sexto dia ele diz, eu vou criar um dia mais. Então é intencional da parte de Deus criar um dia mais. E por que Deus faz isso? Isso tem a ver com Gênesis 1, verso 1. Isso é básico para a gente entender toda a Bíblia. Ele diz, no princípio Deus criou, inclusive versões antigas da Bíblia dizem, no princípio criou Deus, que em essência, digamos, não muda a mensagem, mas intencionalmente para entendermos a grande verdade de Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Então, ele é dono de tudo, tudo que existe, e existe a partir dele, criada por ele, e foi criada do nada, porque em sua palavra há poder. Então, quando ele cria o sábado, a primeira coisa que ele cria o sábado é a intencionalidade de ser um selo, dizer assim, a criação tem dono. Quando você faz uma análise no texto bíblico, aí pelos profetas, chega até Apocalipse, para você entender o que é um selo na Bíblia, você vai ver os elementos de selo, e um deles é o pertencimento, isso aqui tem um dono, é o sábado. Aí vai a essência da tua pergunta. Por que um dia? Porque é um selo de Deus. Diz quem é o dono da criação. Quem é o meu dono. Isso lança luz ao que Jesus diz lá em Mateus. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Certo? Então o sábado é um selo de Deus. E coaduna, faz eco, a mensagem profética diz, ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Certo. A gente está conversando aqui de Gênesis. Eu quero avançar um pouquinho para Êxodo. Rapidinho. Oi. Antes de você avançar. Sim. Eu tenho uma pergunta com relação ao relato bíblico de Êxodo. De Gênesis. Porque quando ele está ali quando a Bíblia relata a criação do sábado, fala que Deus ele abençoou e santificou, mas que ele também descansou. Não é incoerente colocar o cansaço a um Deus que também é onipotente e, enfim, não é incoerente colocar Deus como alguém que se cansa? Dois aspectos. Muito bom você trazer isso aqui, porque tem a ver com o que eu disse, ou podemos linkar com o que eu terminei de falar. Então, veja, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, primeiro, o sábado é um sinal de Deus, ele é o Senhor do sábado, e quando falamos de descanso, não estamos falando de Deus, porque ele não fez para si, mas é o seu sinal entregue e presenteado ao homem. Um outro aspecto é que o sábado é mais do que um descanso físico. É o descanso físico também, mas é o descanso espiritual, é o descanso em Deus, né? Não falando explicitamente do sábado, mas lá em Hebreus vai encontrar o texto que diz assim, falta um repouso para o povo de Deus, né? Então isso aqui tem aspectos apocalípticos, tem outros aspectos, mas podemos entender muito bem que esse descanso em Deus, ele é essencial no sábado. Então quando o próprio Deus, que não se cansa, ele guarda o sábado, primeiro ele está chamando a um descanso espiritual, porque o sábado lhe pertence. Segundo, ele está nos dando o exemplo, porque fora feito por causa do homem, e o homem deve seguir o exemplo. Terceiro, que volta à essência da primeira pergunta, ele está estabelecendo o sábado, criando o sábado, e o sábado é para quê? Para o descanso. Que tipo de descanso? Físico, espiritual. Físico espiritual por quê? Porque ele é um selo, é um sinal de Deus. Quando você faz isso, você se identifica com o Deus do sábado, você reconhece que ele é dono de todas as coisas, que a ele pertence todas as coisas. Então esse descanso físico e espiritual, e nós poderíamos entrar aqui em questões físicas, de saúde, biológicas, ciclos circadianos e tantas outras que a gente poderia entrar aqui, para ainda, digamos, engrossar o caldo, digamos assim, né? Para a gente entender a intencionalidade de Deus, mas ele é mais que tudo um descanso espiritual, e por isso ele diz, aqueles que descansam nesse dia recebem bênção e santificação. É a mesma ideia do batismo de Jesus, né? Ele se batizou não porque precisava do batismo, bem lembrado. mas para que
serviço de exemplo, né? Muito bem lembrado, isso mesmo. Exatamente. Mas voltando para cá, em Êxodo, a gente viu que o sábado foi colocado na lei de Deus. Deus escreveu lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nesse inteirinho de Gênesis, a criação, que Deus criou o sábado para santificar e adorar Ele e descansarmos também. Nesse período em que o povo de Israel foi preso, e houve assim a quebra dessa, não vou dizer mandamento, porque não existia mandamento naquela época, ainda escrito por Deus. Mas existiu algum desvio, existiu algum momento em que o povo de Israel parou de adorar a Deus no sábado? Veja, Deus sempre preservou o sábado. Sim. A despeito de que alguns caíram em apostasia. Então, não é que o povo de Deus deixou de adorar. O fiel, quando você faz um estudo em um outro tema chamado remanescente, você vai perceber que em todo tempo Deus teve o remanescente, ou seja, aquele fiel. Mas é verdade que na história do povo de Deus, especialmente no exílio, alguns se misturaram tanto com a idolatria e com outras culturas que passaram a desviar a sua conduta, né, a verdadeira santidade do sábado. E aí eu trago para você aqui o que você cita, porque alguém pode estar aí pensando, né, onde está isso em Êxodo? Né? Ela citou Êxodo. Êxodo 20. Êxodo 20, versos 3 a 17, é onde encontramos os 10 mandamentos ou lei moral, certo? Sim. E lá na lei, Deus reafirma a criação e que o sábado é o dia do Senhor, certo? Sim. Lembra-te do dia de sábado, verso 8 a 11. Lembre de sábado para santificar. Vale dizer, inclusive, e para você que nos acompanha, toda a lei de Deus você a encontra antes dos mandamentos. Por exemplo, Caim diz assim, Caim reconhece que pecou, matando, derramando sangue inocente. Por que ele reconhece isso? Se a lei só vem lá no Sinai. Sim. Certo? Sim. Então, é apenas um exemplo entre outros. E você encontra toda a lei de Deus também após o Sinai. Certo? Inclusive no Novo Testamento. Agora, antes do capítulo 20 está o capítulo 16. No capítulo 16, o povo de Deus, olha que história impressionante. E vocês conhecem, e os que estão nos acompanhando também conhecem, só relembrando, né? O povo de Deus sai do Egito, reclama que não tem comida, estão no deserto, e Deus diz, está bem, eu vou mandar um maná para eles. Aí diz que o maná caía todos os dias e cada um tinha que pegar a sua porção. Sim. Quem pegava mais tinha problemas. Sua porção. Segundo, não poderiam pegar a mais para guardar, porque ele estragava de um dia para o outro. Isso. Mas aí tem um dia especial. Isso. Que vinha dobrado por conta do sábado. Na sexta-feira. Vinha ao dobro. E agora a ordem é peguem dobrado. Eu imagino alguém pensando assim, como dobrado vai sobrar? E o que sobra apodrece. Não pegue. E o texto bíblico diz que ele tinha agora o do sábado. Outros, ao contrário, não pegavam e voltavam no sábado àquele lugar para recolher e não havia. Não havia. Que tremendo, hein? Muito. Veja como é uma mensagem bíblica única. Aí outra história, tem a ver com o povo de Deus também. Neemias reconstruindo os templos. Neemias começa a reconstruir os templos, e quando ele começa a reconstruir os templos, exatamente essa apostasia das pessoas que começaram a não guardar o sábado, traz essa influência entre o próprio povo de Deus. E Neemias chama a atenção deles. Isso. E chama a atenção, e como fora preciso, Neemias diz assim, olha, para que vocês entendam de uma vez por todas, e no sábado se descansa física e espiritualmente na presença de Deus, vamos fechar os portões da cidade. Então veja, Deus leva muito a sério. Muito a sério. Muito a sério. E talvez é por isso que lá em Tiago, capítulo 2, versos 11 e diante, diz que aquele que guarda toda a lei, já que a gente está falando da lei, e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí lá diz assim, olha, aquele que disse não matarás é o mesmo que disse
não adulterarás. Ora, se matas e não adulteras, vem a ser transgressor de toda a lei. Verdade. Qual é a lei que está não matarás e não adulterarás? Que lei é essa? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. A lei de Deus, Onde é que está o sábado? Na lei moral. moral, na lei dos mandamentos. É a mesma coisa se Deus tiver. Aquele que não mata, aquele que não adultera, mas que não guarda o sábado, vem a ser transgressor de toda a lei. E por que é bom a gente trazer isso aqui? Sabe por quê? Porque alguns podem dizer assim, a gente já ouviu isso por aí, né? Dizer assim, não, a lei foi abolida. Eu estou falando do Novo Testamento, não é do Velho, do Novo, Tiago. Lá, já quase no final da Bíblia. Primeiro. Segundo, a mesma pessoa que já me disse assim, a lei foi abolida, eu perguntei assim, então para você adulterar não é pecado? Não. E roubar também não. Então a Bíblia diz assim, olha, é a mesma lei, não foi abolida, e mais ainda, se guardar uma coisa, ou guardar 9 e tropeçar apenas em uma, vem a ser transgressor de toda a lei. Então, a importância da lei, novo, velho concerto, a lei apenas reforça, ratifica o que Deus já havia estabelecido desde o Éden, tá certo? E embora se vê apostasia em meio ao próprio povo de Deus, não era só quanto ao sábado, era quanto a outros assuntos também, Deus as chama de volta, e no caso do sábado eu contei 2 histórias, existem outras questões na Bíblia, para entender como Deus sempre está chamando ao povo ao arrependimento. Aliás, esse é até um chamado para nós, né? Estamos nós guardando o sábado do Senhor, o dia santo do Senhor. Senão, não é hora de sair desesperado, correndo, muito menos querendo se degladiar com o sábado e negá-lo. Não, é hora de cair ajoelhado, clamando perdão e graça, e alcançará a misericórdia do Senhor. E a salvação de Deus trará o brilho do sábado, o implantará na sua própria vida como um sinal de Deus, e será um deleite, prazer, descansar físico. Agora, a Bíblia ela também fala que nós não devemos julgar os outros pelos sábados. Então, por que essa preocupação, assim? Por que aquele que não guarda o sábado tem que passar a guardar? Porque que o senhor fala assim que aquele que não guarda, né, se volte para Deus, enfim. Se a Bíblia estabeleceu que essas pessoas não devem ser julgadas pelos sábados. O próprio texto que traz isto aí, Reginho, ele traz o sábado, luas novas, porque tem a ver, primeiro isso aí tem a ver com festas cerimoniais, certo? Esse texto está falando de cerimoniais. Existe nas leis cerimoniais os sábados cerimoniais, certo? Aliás, essa é uma expressão recorrente na Bíblia, porque a Bíblia toma a expressão sábado, por isso que a gente tem que entender o que é o sábado semanal, que está na lei de Deus, é uma coisa, e o ano sabático é outra coisa. Os sábados cerimoniais. Primeiro, é disso que está falando. Segundo, é que realmente não está na alçada humana nenhum tipo de julgamento. Nós aqui, e nenhum de nós, e nenhuma pessoa, tem que olhar para outra pessoa e dizer assim, você não faz isso, está perdido. Não é da nossa... Não está no nosso... não é outorgado a nós esse direito de julgamento. É Deus quem vai julgar, e Deus quem julga todas as pessoas. Então esse é um segundo aspecto para a gente entender. Terceiro aspecto para a gente entender, quando a gente fala de salvação, nenhum de nós será salvo porque faz ou deixa de fazer as coisas, porque guarda um dia ou deixa de guardar. Nenhum de nós será salvo por isso. Aí você diz aqui, está o pastor Evaldino, eu não serei salvo porque sou pastor. Não há nenhum mérito à salvação porque eu sou pastor. Todos nós seremos salvos pela graça, pelo amor e pela bondade de Deus. Mas o mandamento fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Logo, pode-se entender também que se eu estou me lembrando do dia de sábado, guardando o dia de sábado, eu estou me santificando, então eu me torno um santo, apto para o céu. Automaticamente, o fato de eu guardar me garante uma vaga no céu?
você chega a uma questão essencial na vida cristã, dentro do aspecto da salvação, né? Eu vou falar da seguinte forma. O que a gente precisa entender, que facilmente a gente confunde, é o que o Evangelho requer e o que ele produz. O que o Evangelho requer? Eu vou dar um exemplo aqui. Já ouviu falar a expressão bom ladrão? Já. Aquele da cruz, né? Sim. Ou seja, Sim. o ladrão que se arrependeu e Sim. o malfeitor, algumas, Aham. né? Então, quando a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele olha para Jesus, ele repreende o outro que estava escarnecendo, olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. E Jesus disse para ele: eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. O que é que aquele homem fez para ser salvo? Nada, estava ali na cruz. Isso é salvação. Então, o que é que a salvação requer? O que é que o Evangelho requer? Requer fé. Isso. Eu recebo a graça de Cristo, tenho apenas que crer e ter fé. Logicamente, isso vai me levar a aceitar. Isso é o que isso que é. Não está em mim, não depende de mim. A salvação é de Deus, é graça de Deus. Agora, o que é que ela produz? O que é que ela produz? Uma vida de arrependimento, uma vida transformada. Então, assim, Obediência. Né? alguns dizem assim, tem gente que diz assim, né? E não está errado pensar assim, mas não é isso, né? Diz assim, é que Deus viu que se ele descesse da cruz, ele não voltaria à prática do pecado, viveria. Tá bem, mas não é isso. Vou levar uma outra história bíblica bem conhecida também para ilustrar e para a gente aí dar o segundo passo nessa compreensão. A mulher adúltera, certo? Ninguém disse: onde estão os homens que te condenavam? Disse: ninguém, Senhor. Eles se foram. Disse: eu também não te condeno. Isso é salvação. Isso é o que o Evangelho requer. O que é que ele produz? O que Jesus diz em seguida para ela. O que é que ele diz para ela? Vá e não peques. Eu também não te condeno. Eu não te condeno. É a salvação. Agora vá e não peques mais. Então isso aqui tem a ver com o que ele produz. Na doutrina bíblica da salvação, a teologia chama esse primeiro momento de justificação e o segundo momento é de santificação. Então, o que é justificação? Em linguagem simples, justificação é o que a graça de Deus faz por mim. Eu não posso fazer nada para me salvar. Eu não posso chegar ao céu sozinho. Não há nada que eu faça. Nem fazendo coisas boas. Eu já ouvi gente dizer assim, olha, eu praticamente sou crente. Eu não preciso ser nem batizar, porque eu sou uma pessoa boa, eu faço só coisa boa, eu ajudo o pobre, eu não mato, não roubo, eu vivo dignamente, está tudo certo. Não é isso que me salva. A salvação não está em mim, está em Deus. Exatamente. Então, justificação é o que Deus faz por mim. E santificação é o que Deus faz em mim. Quer uma outra declaração para entender isso aqui também? Justificação é Deus me tirando da lama do pecado. Santificação é Deus tirando a lama do pecado de mim. Dá para entender ou não? Sim. Hein? É que vocês são novos, não lembra quando, Obrigado, quando a gente brincava na rua e se sujava todo, e se sujava. E depois, e quando a gente estava brincando na rua, a gente nem pensava muito, né? Em voltar para casa. Mas quando tudo terminava, eu disse: agora voltar para casa. Eu disse: agora? Como é que eu vou entrar em casa assim? Eu fui criado em linha dura. Como é que eu vou voltar para casa assim? Porque você sai da lama, mas leva a lama com você. Né? Aí tem que chegar em casa e o velho banhão, né? E se não levasse uma surra antes, né? Corre pro banho, seu menino. Né? Então, a justificação é Deus me tirando da lama. E a santificação é Deus tirando a lama de mim.
Então, quem roubava, deixa de roubar. Quem mentia, Não mente deixa de mais. mentir. Né? Quem não guardava o sábado, Passa a guardar. passa a guardar. Aí é por isso que vai ser salvo? Não. Vai ser salvo porque está em Cristo. E porque está em Cristo, coloca a sua vida pelo poder do próprio Cristo, através do Espírito, em harmonia com a sua vontade. Uma coisa levando a outra, né? É verdade. Mas assim, nos dias atuais a gente não vê essa prática nitidamente, assim, de forma corriqueira. Então, pastor, algumas pessoas dizem até, alguns comentários, que é difícil ser da igreja adventista, vamos botar aqui igreja adventista, por conta do sábado, porque não consegue, porque o dia a dia dela é muito corrido e tem o dia de sábado, e às vezes trabalha, às vezes não trabalha, descansa, é de 15 em 15 dias. Então, como é que a gente pode compreender nos dias de hoje a guarda do sábado? Nos dias de hoje, o que é guardar o sábado? O podcast vai ficar meio comprido se eu for falar tudo que eu Eita. poderia falar sobre isso. Vamos lá, algumas coisas assim, bem simples. Primeiro assim, de forma simples. Certo. Ou seja, eu tenho 7 dias na semana, eu estou dizendo o seguinte, em 6 dias eu não consegui resolver minha vida e vai ser um dia mais que eu vou resolver? Então não é por aí, é a primeira coisa. Segundo, também poderia dizer assim de forma simples, né? Poderia ter aqui um profissional de saúde especializado nesse assunto e dizer assim, o corpo necessita, o ser humano, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Profissionais de saúde poderiam dizer, o corpo, o ser humano, a mente precisa ter o seu momento de descanso, precisa ter sua pausa. Isso é semanal. Isso é semanal. Assim como durante o dia a gente precisa da pausa. Sim. O sono não é à toa. Uhum. Aí eu durmo porque tenho sono, eita que eu gosto de dormir, bati na cama e durmo. Não é só por isso. Certo? A própria terra, isso tem a ver inclusive com o clima. Tem a ver com a temperatura. O que a terra esquenta de dia, o que ela esfria à noite. Isso aqui é tudo milimétrico. Tudo milimétrico. Deus pensou em tudo. Se você entrar no site Sociedade Criacionista Brasileira, né? scb.org, você vai encontrar um artigo com 32 calibragens milimétricas do universo. A inclinação da Terra, a distância do Sol, etc, etc. Certo? O sábado é semelhante. Então a gente poderia ir por aí. Mas também nós temos outras coisas para considerar. Primeiro é que o Evangelho, ele também é radical. Ele é radical. É sim ou não. Se a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Não dá para servir a dois senhores. São conceitos bíblicos, né? Não dá para servir a dois senhores. É como luz e trevas. Ou é luz ou é trevas. As duas não se misturam. Certo? E aí Jesus diz assim, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, mete a cruz e segue. Aí também eu poderia trazer aqui inúmeros testemunhos de pessoas que pensavam da mesma forma. Aí um dia tomaram uma decisão. E quando tomaram a decisão, viram que é totalmente diferente. Eu poderia citar de tios meus que com a padaria disse assim, não podemos fechar a padaria no sábado. Até um dia que se decidiram, anunciaram para a clientela com o tempo e disse, a partir desse sábado não abriremos mais. Mas nós vamos abrir a padaria no sábado à noite, ou seja, depois do pôr do sol, que já é domingo. E vendiam à noite o mesmo valor que vendia com o sábado todo aberto. Então, eu poderia contar inúmeras histórias, mas não é por elas, não é por isso que nós guardamos o sábado. Aí voltamos àquela mesma questão inicial. Então, eu preciso entender assim, deixa eu falar aqui uma coisa, né? Por que é que eu trabalho o dia todo e no final do dia volto para casa? E minha esposa obriga? Então, você volte para casa. Porque há uma lei que diga? Porque quando eu assinei minha certidão meu termo de casamento, no dia da cerimônia de casamento, lá está ali, tem que voltar para casa no final do trabalho. Não tem nenhum contrato falando isso. Eu volto porque é minha casa. Sim. Porque é uma esposa esperando por mim. Porque eu amo minha família. É porque é o lugar que eu estou mais seguro.
é onde eu tenho para ir. Então, guardar o sábado não é simplesmente porque é uma lei, não é simplesmente porque vai me afetar ou não financeiramente. Tem a ver com a essência do meu próprio ser, que está ligado a Deus. E nessa relação com Deus, eu tenho um dia, um sinal de obediência e vou guardá-lo para viver este relacionamento próximo com Deus. E mais ainda, eu poderia dizer, o sábado ele é tão santo. Pouquíssimas coisas na Bíblia diz que a gente precisa se preparar para. O sábado é uma delas. O sábado ele é tão assim, que assim como as histórias que eu já contei, lá do Êxodo 16, de Neemias, no próprio Novo Testamento, chama a sexta-feira, sabe como? Dia da preparação. Preparação de quê? Do sábado. Do sábado. Por exemplo, quando Jesus morreu, Lucas 23, já no finalzinho do capítulo, Jesus tinha morrido e diz que Maria, mãe de Jesus, a outra Maria, diz o texto bíblico, Marta, as mulheres que o seguiam, diz que elas foram preparar aromas e bálsamo. Aí diz assim, e era dia da preparação. Aí fica claro por que era a preparação e para quê. Diz, era dia da preparação e começava o sábado. Aí qual é a ideia que esse texto nos dá? Jesus havia morrido, os discípulos estavam assustados, os seguidores estavam assustados e meio escondidos, porque tinham medo, e além do testemunho de Pedro, que pessoas no Sinédrio haviam reconhecido e encurralado, meio escondidos. Então dá a ideia de que elas se trancaram e começaram a preparar aromas e bálsamo. Como estava tudo trancado, não se deram conta da hora, e como muito aos afazeres, o tempo passou. Aí disse, está pronto, vamos levar, vamos. Quando abriram a porta, o sol havia declinado. Então, o dia da preparação, começava o sábado. Fecharam, disse, não vamos. Veja que era só levar aromas e bálsamos, só levar para o próprio corpo de Jesus. Não o fizeram. Deixaram. Capítulo 24, verso 1. Diz assim, e no primeiro dia da semana, ora, se sábado é o centro dessa questão, o dia anterior é chamado de preparação, então é sexta, e o dia posterior chamado de o primeiro dia da semana. Isso. Então coaduna com a criação. Sim. Sexta, sábado e domingo. Diz assim, e no seguinte dia, e no domingo, alta madrugada, elas levantaram e foram levar os aromas e bálsamos que haviam preparado. Percebe a santidade do sábado? E a importância dele? Exato. E existe algumas pessoas que falam assim, os que não são da denominação adventista, nem judeu, eles falam que a lei foi modificada para guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas vejam comigo, há uma certa contradição, porque no próprio sábado Jesus descansou. Então não haveria... Cumprindo a ordem que ele mesmo tinha estabelecido sobre o sábado. Exatamente. Então não há esse argumento também errado. Mas é a crença de que Jesus ele deixou para manifestar toda a sua glória no dia do domingo. Então, por isso, o domingo deve ser respeitado e reverenciado e sagrado, e tido como sagrado para o ser humano. E veja uma coisa interessante, foi bom você trazer isso aí, foi muito bom, porque dá para a gente relembrar aqui algumas coisas. Existem poucos textos na Bíblia que se referem ao domingo. Então, se você for fazer uma comparação, você tem 7, 8 textos contra mais de 200 só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento? Segundo detalhe importante aqui é que todos os textos que se referem ao domingo, eu citei um deles, certo? Sim. Todos. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu como já a Regina disse, eu sou pastor e comecei meu ministério fazendo evangelismo público, chamando as pessoas para estudar a Bíblia. E dentro do programa, o plano que a gente tinha, chegava um momento que a gente estudava sobre esse tema e a gente fazia um desafio para toda a cidade. Para toda a cidade. Era divulgado em carro de som em toda a cidade. Certo? Naquela época a gente dizia 1 milhão.
Olha. 1 milhão por um texto perdido. Qual era o texto perdido? Quem achar um texto na Bíblia que diga que o domingo é dia de guarda. Não é argumentação. É porque é o dia da ressurreição. É porque foi assim, foi assado. Não, é um texto que diga assim. Veja, sábado. Gênesis 2, 1 a 3. Descanso, bênção e santificação. Ordem de Deus. Sábado. Êxodo 16. Assim, rapidão aqui, uma historicidade do sábado na Bíblia. Êxodo 16. Tem que guardar o sábado. Êxodo 20. A lei de Deus. Tem que guardar o sábado. Sim. Neemias, a história que eu já contei, guarda do sábado. Aí você chega em Ezequiel 20, versos 12 e 20. Diz assim, o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Certo? Sábado. Ezequiel. Isso para ser simplista. Eu estou fazendo um resumo rápido. Fazendo um aulão aqui rápido. Aí eu vou entrar no Novo Testamento. Quando entra no Novo Testamento, o Jesus diz assim, Sermão do Monte, Mateus 5, verso 17. Não penseis que eu vim destruir a lei, eu vim cumprir. E alguns até já vai um para o outro lado. Então, cumpriu e acabou. Não. O próprio texto diz assim, nada passará da lei. Nada. Nem o i, nem o j, nem o tio. Isso coaduna com aquilo que nós já conversamos sobre Tiago 2, 10 e 11. Sim. Guarda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É o que Jesus diz aqui no Sermão do Monte. Nem o i, nem o j, nem o tio, nada passará da lei até que tudo se cumpra. Quer ver um outro texto correspondente? Um terceiro texto? Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A expressão lei santa é tudo que Deus falou. E quando fala mandamento, diz assim, como todo é santo, uma parte dele é santo, justo e bom. Coaduna com o que Jesus disse, nem o i, nem o j, nem o tio passará da lei até que tudo se cumpra. Aí você vai para Lucas 4,16. Diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Para onde Jesus ia no sábado? Para a sinagoga. Isso. E por que ele fazia isso? João 15,10. Aqui está uma correção importante. O que é que diz João 15,10? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos. Escuta bem, João 15,10, abra aí e leia. Diz assim, como eu guardo os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Porque Jesus ia no sábado na sinagoga, Lucas 14, 4,16. Porque guardava os mandamentos do Pai. Aí você entra em Atos, os apóstolos, a igreja apostólica guarda o sábado. Aí você vai para Romanos, por exemplo, Romanos 2,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, desconfirmamos a lei, certo? Tiago, que eu já citei, certo? Aí você vai para 1 João, já estou indo lá para o final da Bíblia, 1 João capítulo 2, versos 3 a 5, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aí quando você chega em Apocalipse, e você vê a adoração feita a Deus, que tem a ver com o selo, coaduna com aquilo que nós falamos no início, sobre o selo de Deus, e o sábado está central nisso aqui. Aí você vai entender Isaías, só voltando um pouquinho a Isaías, que diz que o sábado é um dia de deleite e um descanso para o povo de Deus. Perfeito. Como é bom viver o sábado, né? A gente que tem esse costume, eu não sei se você que está assistindo a gente tem esse costume de guardar o sábado, mas viver o sábado com o Senhor é bom demais. Eu tenho o costume, né? Acho que nós temos o costume de, ao sábado, nós temos frequentemente na sexta-noite, a gente recebe ali com um culto de pôr do sol, a gente tem um pequeno grupo na sexta-feira à noite, sábado de manhã a gente vem à igreja, sábado à tarde a gente se envolve em atividades com a igreja, da igreja, voltadas para o Senhor. É um dia muito diferente. É diferente demais. É especial. E assim, lá em casa, a preparação começa da quinta-feira. Eu já falo com as meninas para separar a roupa, o que vai usar no sábado, na quinta-feira, porque desde pequena eu aprendi isso também, né, com minha mãe. Embora ela não fosse batizada na igreja adventista na época, ela também ensinou a gente assim. Porque o sábado ele é tão especial que a gente já começava a se preparar bem antes da sexta-feira. Então a gente separava a roupa direitinho, o que ia usar, começava a ajeitar o guarda-roupa para na sexta-feira não estar tão bagunçado, algumas faxinas
Alguns cômodos da casa a gente começava na quinta-feira, para na sexta-feira já estar um pouco mais adiantado para no sábado, pôr do sol da sexta-feira, que é o sábado, já está tudo pronto. É muito especial. Aí quando vocês falam isso aí, né? O Edinho falou aqui, né? Atividade no sábado, na igreja e tal. Aí eu lembro uma vez que eu fui numa consulta. Eu tinha um problema na perna, essa perna direita. Aí eu morava em Goiânia, fui ao Dr. Marcelo. Ele fez exames, depois ele me encaminhou para um especialista. Parecia ser um problema joelho, quadril, etc. Um especialista, né? Dr. Flávio Rabelo, que é um médico especialista ali. E ele é um sócio majoritário, né? Praticamente é dele ali, o Hospital Ortopédico de Goiânia. E ele é uma pessoa muito renomada, inclusive entendo que naquela época, se não todos, mas assim, era o centro ali das residências de ortopedia da Federal de Goiás, né? Então ele é uma pessoa muito influente, praticamente uma espécie de dono daquele hospital. E a gente conversando ali na consulta, ele sabia que eu era pastor, que eu sou pastor. E quando ele identificou a igreja Sétimo Dia, ele diz: você é da igreja em Sétimo Dia. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, né? Você é da igreja Adventista Sétimo Dia, sou. E eu disse: por quê? Ele disse assim: são os que... como é? Qual foi a expressão que ele usou? São os que não fazem nada. Eu acho que foi assim que ele falou, né? Geralmente é esse tipo de comentário mesmo. São os que não fazem nada, né? Não fazem nada no sábado. Essa experiência não é individual. Não. Aí eu tenho aqui, rapaz, muitos enfermeiros e técnicos e tal, e de quando em vez estão aqui me pedindo e tal, não faz nada no sábado. E que esse negócio aí, o sábado então é um dia de preguiça para vocês? Ele brincou, né? Eu disse assim, lhe falam que nós não fazemos nada no sábado? Fiz uma pergunta para ele, né? Aí ele, na minha pergunta, ele pensou assim, como é que eu respondo, né? Que ele não sabia onde é que eu queria chegar. Ele disse: rapaz, é mais ou menos assim que falam. Ele disse assim, né? Quis sair, mais ou menos assim que falam. Eu disse: se alguém fala que a gente não faz nada no sábado, que é um dia de preguiça, ou dá essa ideia, está falando de outra coisa, não daquilo que nós vivemos. Verdade. Porque o sábado não é um dia de preguiça, não é um dia de não fazer mesmo nada. Aliás, se não todos, muitos de nós, né, fazemos até mais coisas no sábado. Verdade. Agora, o sábado é um dia de deixar de viver os meus interesses para viver os interesses de Deus, digamos assim, né? Isaías diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado, buscando os teus próprios interesses. Então aqui está a essência de entender o que é que eu faço e o que eu não faço no sábado. Então, por exemplo, você deu o exemplo, né? Minha casa é semelhante. Minha casa, eu sempre ouvi e entendo isso na Bíblia também, e se prepara para um sábado. A sexta é o dia da preparação, é verdade, mas se prepara para um sábado quando termina o anterior. Terminou o sábado, eu já estou me preparando para o próximo. Certo? Mas ali na sexta, minha mãe, por exemplo, ela preparava a comida do sábado. Porque ela não poderia cozinhar no sábado? Não, é para ela ter o sábado mais livre para deixar de viver os seus interesses e viver os interesses de Deus. E se algum sábado ela fosse surpreendida sem comida? Vou dar um outro exemplo. Chegou uma família que aconteceu em alguns momentos, a família estava viajando, o carro quebrou aqui, traz eles para casa, passa o sábado aqui com a gente, passa o dia aqui até que o socorro venha. E agora, não tem comida, vamos deixar o povo. Olha, hoje é sábado, vai ficar todo mundo com fome? Não. Não. Então, aquilo que eu posso fazer antes e devo fazer e me preparar para, assim eu faço. Sim. Mas se tiver... Aliás, o próprio texto bíblico diz que os discípulos de Jesus, famintos, passando por uma seara, tomou espigas para colher. Isso não foi uma colheita. Vamos estar aqui, vamos fazer uma colheita, juntar as espigas. Não. Mas entraram para colher e comer. Ou seja, pegaram e comeram, que tem o mesmo aspecto ali, né? Então, isso ilustra, isso mostra, isso lança luz sobre esse tema para dizer que o sábado não é um dia de preguiça, não é um dia de fazer nada, mas é um dia, primeiro,
de sinal, de selo entre eu e Deus. Segundo, viver os interesses de Deus, é para glorificar o seu nome, certo? O próprio Jesus disse assim, mas se você está na experiência do sábado e o animal cair lá, ficar preso no despenhadeiro, quem dentre nós não vai lá e vai resgatar? Por isso ele curou no sábado. Aliás, o sábado também é um dia de milagres, viu? Você faz uma análise, milagres que Jesus fez, vários deles foi no sábado. É verdade. De milagres. E aí muitas coisas poderiam. Inclusive, isso deixou muito religioso da época furioso com Jesus, né? Verdade. Porque ele realizava esse tipo de coisa no sábado, mas existia ali uma certa, naquela época de Jesus, uma certa lista de proibições do que não podia ser feito no sábado. Hoje em dia, a gente não trabalha no sábado, a gente não estuda, a gente não faxina, não busca não cozinhar, não lavar os pratos e várias coisas que a gente não faz no sábado. De onde surgiu essa lista de proibições? É ainda uma herança dessa época de Jesus? Eu diria assim, o ser humano, ele facilmente ele migra da essência para propósito, para, digamos, para a periferia, para outras questões, né? Então, eu penso assim, Edson, que existem vários aspectos. Primeiro, é mais fácil para algumas pessoas, em vez de concentrar-se na essência do sábado, tentar fazer uma lista, o que eu posso ou não posso fazer. Uhum. Aliás, sempre quando se dá um seminário, um estudo sobre isso, que é uma coisa aberta e levanta perguntas, essas perguntas são recorrentes, certo? Até entre os guardadores de sábado, né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo, e tal coisa, e tal coisa. E tudo que a gente faz é assim. Tudo que a gente faz é assim. A gente fica mais fácil para o ser humano ver essas listas de coisas. Eu acho que vem um pouco da tradição, vem um pouco de vários lugares e vem um pouco do próprio ser humano, né? É mais fácil o ser humano pensar assim. Eu tenho essa compreensão pelo estudo da Bíblia, mas eu mesmo gosto das coisas bem sistemáticas e bem claras. Uhum. Passo a passo. Faz isso aqui para mim. Qual é o passo a passo? O que é que vem primeiro, depois? Certo? Então, eu acho que é muito próprio do ser humano também querer fazer isso. Então, em vez dele se concentrar no sábado, então fica mais fácil para ele pensar o que ele faz. Por exemplo, quando é que o sábado inicia? Quando é que ele termina? Então, você tem o próprio texto da criação, expressão tarde de manhã, aí já é um outro estudo, não quero me delongar aqui. Aí você tem Levítico 23, 32, do pôr do sol ao outro, Isso. E por aí vai. Então a gente sabe, e a própria ciência confirma que a viração do dia é quando o sol transpõe a linha do horizonte, chamado pôr do sol na prática, certo? Então, pôr do sol. Só que assim, lá no interior, por exemplo, não sei vocês aqui, mais próximo aqui, capital, etc. Mas lá no interior, alguém pergunta assim, quando é o pôr do sol? 6 horas. É mais fácil. Sim. Aqui pra gente é 5h30. Então, vai mudar. No inverno agora, né? Agora no Sim. inverno é mais cedo. É mais cedo. Outono, verão vai dar mais ou menos 6 horas. Chega no verãozão. Arredondou. Outono, primavera ou outono vai dar mais ou menos 6 horas mesmo. Uhum. E isso aqui para nós. Aí você vai lá para o sul do Brasil. Você chega no verão, o pôr do sol é 8 da noite. Verdade. Certo? Então, só que é mais fácil a gente responder do que explicar pôr do sol o quê? 6 horas. Então é daí que vem. Eu acho que é daí, do próprio ser humano. Entendeu? E se eu posso, se eu não posso. Então eu não estou errado em colocar essas certas regras em cima do sábado, mas também não quer dizer que eu estou guardando da forma correta com essa lista, porque é algo que o próprio ser humano criou. Eu diria assim, existem várias questões e 2 delas para mim são essenciais. Primeiro é que de fato eu me prepare para o sábado. Vou dar um exemplo que carrego a minha própria formação, certo? E você me conhece, você conhece de outros lugares, do escritório, etc. Toda sexta-feira
tenha compromisso ou não. Aliás, às vezes até estou viajando com outro colega ou por outro meio, ônibus, avião, etc. Toda sexta-feira, independente de qualquer essas circunstâncias, o meu carro é abastecido, o tanque passa o fim de semana completo. Se eu precisar usá-lo no sábado, eu tenho combustível suficiente. Sim. Sem preocupação. Mas aí eu tenho uma necessidade. Exemplo, meu sogro faleceu no sábado e eu tenho que viajar 600 quilômetros. Não dá para ir com um tanque só. Aí eu não vou abastecer? Vou abastecer. Percebe que é a mesma coisa, mas é diferente? Não sei se... Né? Ou seja, no dia a dia eu não abasteço, eu tenho que me preparar para o sábado, eu tenho que abastecer na sexta, meu carro, vem aqui e tal, surgiu um negócio aqui em Abrantes, eu vou ali em Abrantes e volto, eu vou no centro de Salvador, eu volto, eu vou a Feira de Santana e volto, sem problemas, certo? Mas surgiu algo, como já citei, ou outra coisa que justifique que eu tenha que viajar 600, 800 quilômetros, vou ter que abastecê-lo, certo? Então, não é fazer ou não deixar, então esse é um aspecto. O segundo aspecto tem a ver com limites espirituais. Os limites espirituais mudam de pessoa para pessoa, porque tem a ver da minha experiência. Então, você vai encontrar pessoas que ora, por exemplo, ele vai dormir, então ele se ajoelha ao redor da cama, ao pé da cama, ao lado da cama, melhor, e ele ora, e está correto. Está bem, é uma boa prática. Aliás, na vida cristã nós entendemos que o iniciar e o findar de um dia é com oração mesmo, certo? Mas eu estou falando daquela pessoa que se ajoelha e ele, quando levanta, ele se sente perto de Deus, ele, de forma espiritual. Essa é a concepção que ele tem, é o modelo mental dele. Mas outra pessoa foi educada diferente. Assim, a oração não é o ajoelhar-se para orar não é o último ato, mas é o primeiro quando você deita. Então eu conheço pessoas que oram depois que deita. Em vez de ajoelhar-se ao pé da cama para orar, deita e quando deita, ora. E termina e se sente espiritual perto de Deus e dorme em paz. Quem está certo e quem está errado? São limites espirituais. O que não pode é eles cambiarem, trocarem a prática. Aquele que fazia de uma forma, porque aquela experiência não vai servir para ele. É como se ele deitasse e ficasse faltando alguma coisa. Então, vou dar um outro exemplo. Nós, da América Latina, especialmente para cá, o que é que acontece? Pelo menos eu fui educado assim, não sei vocês. Tem uma pilha de livros aqui, né? Aqui nós temos 6, 7 livros. Aí você vai colocar aqui uma Bíblia. Onde é que nós colocamos a Bíblia? Em cima. Em cima. Por que colocamos em cima? Porque é o livro mais importante. Porque ele está sobre todas as coisas. Isso, nada para ficar em cima dele. Mas de forma geral, do outro lado do mundo, sabe o que as pessoas fazem? Fazem assim. Sabe por que eles fazem isso? Assim, a Bíblia é a base de tudo. E faz sentido. Os dois apesar lados de que fazem sentido. Quando agora, olha assim, dá um certo... O que não dá é eu aqui querer botar por baixo. Porque na minha cultura, nos meus limites espirituais, no meu modelo mental, não funciona. Isso. Então, esses detalhes que envolvem a guarda do sábado, volto a dizer, isso não é apologia que eu vou fazer qualquer coisa no sábado, não é isso. Mas esse detalhe que é um pouco para mais, um pouco para menos, faço assim, faço assado, ele realmente muda um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas não podemos perder a essência, que na minha própria experiência o sábado seja um momento de glorificar ao Senhor, de descanso físico e espiritual na presença do Senhor e de adoração. Olhando por essa perspectiva, o sábado ele é muito mais simples do que se pensa, né? Se parar para pensar que Deus... Porque talvez muita gente pode pensar, não sei se é o caso de alguém que está nos assistindo, mas algum alarme tocou aqui. Opa! O alarme disparou aqui. Acho que é hora da gente despertar. Está dizendo, o sábado está chegando. Então. Porque quando a gente fala de sábado chegando, devemos recebê-lo com adoração. Sim, mas o que eu queria falar é que muita gente pode pensar que Deus ele é um tirano.
e que ele não se preocupa com as pessoas, estabeleceu ali uma lista de vários não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É 8 ou 80. Ou você faz, ou se você não faz, você tá errado. Perdido e condenado, enfim. Mas eu ouvi uma vez, num sermão, e eu nunca me esqueci, que o sábado, ele não é o dia do não posso, mas ele é o dia do eu posso. Eu posso no sábado adorar a Deus, sim, mas eu posso também deixar o trabalho de lado. Eu posso deixar o estudo de lado. Eu posso deixar as preocupações da vida de lado e focar na adoração a Deus. E é uma compreensão também de que nós temos de que quando eu passo a cuidar das coisas de Deus, Ele cuida das minhas coisas também. Exatamente. E eu creio nisso. É só entender a mesma coisa que você está falando, de outra forma vou dizer, é só entender que a lei de Deus não é um muro de proibições. Ela não me está proibindo de viver além do muro. Ao contrário, ela está me protegendo do que existe além do muro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conseguem imaginar uma cidade, uma comunidade, ou que seja, a delimitação onde a imaginação vocês levarem? Assim, todos aqui respeitam a vida. Não há homicídio. Como seria essa comunidade? Olha. Todos aqui respeitam a família. Não há adultério. Como seria essa comunidade? Muito bom. Aqui não há mentira. Nessa comunidade aqui não há mentira. Aí, quem tem medo... A maioria das pessoas dizem que odeiam a falsidade. E eu viver em paz. Aqui não há cobiça. Você pode ter suas coisas, não vai haver inveja. Não tem cobiça, ninguém vai desejar suas coisas. Pode dormir de porta aberta. Como seria essa comunidade? Maravilhosa. Não é? Essa mesma comunidade... E por que essa comunidade vive assim? Ela vive assim porque essa é a lei de Deus. Então, na realidade, é um muro de proteção. Então, o sábado nos protege de distanciar de Deus. O sábado nos protege de cair no egocentrismo, entendendo que tudo é meu e eu que consegui todas as coisas, sou eu que faço todas as coisas. Não. Ela me protege, ele me protege. A lei de Deus, e o sábado é parte dela, é um muro de proteção para eu não viver. Os riscos estão além dos limites dela. Perfeito. O sábado, ele nos afasta das coisas que nos afastam de Deus. Também. Correto. É muito bom pensar dessa forma. Eu queria só fazer o seguinte pensamento. O senhor comentou que o sábado ele foi criado no momento em que Deus ele cria este planeta, né? Este mundo, e junto com todas as outras coisas. Assim como o restante da lei, nós precisaremos cumprir até o momento que Jesus volta. Então, até Jesus voltar, eu viverei ali com essa vida, buscando ali a obediência e tudo mais. Ou chega um momento da história da Terra em que eu não preciso mais do sábado, eu não preciso mais do restante da lei. Veja, o salmista diz assim: eu guardo a tua lei, eu coloco a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então a lei ela tem uma função. A Bíblia fala, talvez um texto mais claro sobre isso é Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Aí Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos: eu só sei que cobiçar é pecado porque a lei me diz, não cobiçarás. Certo? Certo. Então, a lei, ela tem um papel naquilo que a salvação produz. Lembra que nós conversamos sobre isso, né? E ela me produz uma vida de obediência.
certo? Sim. Então a lei ela vai primeiro me mostrar o pecado. Ela tem um papel de identificar o pecado. Segundo, quando ela identifica o pecado em minha vida, desperta em mim que eu preciso de solução para o pecado. E a solução é Cristo. Então é aí que a lei está como me leva a Cristo. Paulo diz, é como um aio, pedagogo, um tutor. Ela me leva a Cristo porque desperta em mim a consciência do pecado e a busca de solução. A única solução para o pecado é Cristo. Então a lei me mostra o pecado e me conduz a Cristo. Certo? Certo. Quando Jesus voltar, o pecado não existirá mais. Então, a lei estará vigente e nós vamos seguir toda a lei, mas de forma, digamos, muito mais natural, porque nós seremos transformados do abrir e fechar de olhos, do corruptível ao incorruptível. Ou seja, deixaremos de ser pecadores por natureza. Então, a lei não terá mais esse papel de mostrar o pecado, porque o pecado não existirá mais, nem de me conduzir a Cristo para alcançar o perdão, a graça, a salvação. Mas ela terá uma função importante, como um caminho para me manter na eternidade. Mais que me manter, ela será o padrão identificatório natural na minha vida, porque estou em Cristo. Então, ela existirá, mas já não mais com esse papel. Quando a Bíblia fala que de um sábado a outro vamos estar em adoração, vamos estar adorando ao Senhor, ela está explicitamente dizendo que no céu nós também guardaremos o sábado. Correto. Esse texto ele está falando de uma adoração contínua, primeiro, mas assim como o sábado no Éden, sem pecado, ele foi estabelecido como sinal, na nova terra, sem pecado, no céu sem pecado, ele também será um momento áureo de adoração para identificar, para ter esse selo de pertencimento e de adoração a Deus. Então, se eu vou passar a eternidade guardando o sábado, né? Por que não fazê-lo em alguns anos que eu viverei aqui nessa terra, né? Sim. A conversa foi muito boa. Obrigado pela conversa que tivemos. Para nós encerrarmos, vamos deixar as nossas considerações finais para aquele que nos assiste. Talvez aquele que não tenha ainda compreendido na sua totalidade o real sentido do sábado. Que conselho vocês deixam para essas pessoas, como também para aqueles que são já há algum tempo fiéis guardadores do sábado, né? Vamos deixar aí as nossas considerações finais. Ok. Tem uma música que explica muito bem isso. Eu não vou cantar aqui, mas vou recitar algumas frases que diz que o sábado é um dia de esperança, de lembrança e de descanso pleno do labor. A gente pode ver na prática, no dia a dia, como o pastor falou aqui, que existem vários argumentos para a gente guardar o sábado ou descansar nosso corpo, a nossa mente neste dia especial. O sábado ele foi instituído por Deus na criação e, como a gente viu, colocou na lei de Deus, e a lei é imutável. Não existe a história de que o dia de guarda foi alterado, porque a palavra de Deus ela permanece eternamente. Então, o sábado ele é bíblico, ele está na criação, ele é comprovado de várias formas de que ele é seguro para a gente estar guardando e santificando. E eu não, assim, uma parte minha, eu não vejo nada mais justificável do que eu adorar aquele que me criou num dia especial. Então, eu adoro a Deus no dia de sábado porque Ele me ensinou e porque Ele me criou, Ele me redimiu, Ele me trouxe aqui aos seus pés e eu sirvo com todo o coração, todo o amor. Sirvo a Deus e guardo o sábado por amor. Eu espero que essa conversa aqui tenha lhe incentivado a buscar passagens na Bíblia ou estudar sobre esse dia especial, que vale muito a pena servir a Deus e guardar esse dia especial que o Senhor separou para nós, o dia de sábado. É uma aliança entre nós e o nosso Deus.
Muito bem. Eu diria o seguinte, para você que acompanha a nossa conversa e está aí pensando, né? Eu guardo, sabe, não guardo, tenho dúvida. Eu lhe digo o seguinte, primeiro, o sábado é bíblico. Faça um estudo sem preconceitos. Eu citei aqui, nós citamos aqui vários textos bíblicos, amplamente no Velho Testamento, amplamente no Novo Testamento. Faça um estudo, sem preconceitos, e verifique. E eu tenho certeza, porque é bíblico, você vai chegar à compreensão que nós chegamos. Segunda coisa, separe um sábado como o primeiro para você guardar na sua vida. Ou se você já guarda e por aí tem suas lutas, faça um marco com Deus. Disse assim, esse sábado vai ser um marco na minha vida. Eu vou vivê-lo como sinal, selo de Deus. Aí você se prepara para ele. Vive a sexta como dia da preparação e você entra no sábado para dedicá-lo ao Senhor, adorá-lo na beleza de sua santidade, em serviço, em descanso físico e espiritual. E no final deste sábado, quando você terminar e em adoração você concluir o sábado com o Senhor, faz uma avaliação. E comenta para nós e diz e testemunha o que isso significou na sua vida. Eu tenho certeza que se você viver essas duas experiências, você um dia vai sentar aqui conosco para conversar sobre o sábado. Vai contar das bênçãos que recebeu por guardar o sábado. Amém, amém, amém. Você comentou de uma música, Dani. Eu lembrei também de uma canção que eu acho que ela fala muito sobre o real sentido do sábado. O nome da música é Inevitável. Foi lançada pelo Vocal Livre e Arautos do Rei também. E eu queria ler um pedaço da música que fala o seguinte. Eu separei um tempo para ficarmos só nós dois. Isso é Deus falando com Adão, né? Após criar. Separei um tempo para ficarmos só nós dois. Sábado sagrado, lembra-te, eu sou o Criador. Todas as belezas vêm de minhas mãos. E aí vem o refrão, tempo inevitável, se destruírem o seu jardim, ainda assim, o sábado será para sempre o nosso novo encontro. Um dia para esquecer as suas ilusões e descansar em minha segurança. Certo como um dia após o outro, o sábado virá. Então eu tomo o sábado como uma certeza de que eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim e que pensou em cada detalhe para que eu estivesse perto dele. Ele sabia como que no decorrer da minha vida eu ia me distanciar dele aos poucos e o sábado existe justamente para refazer essa conexão entre eu e ele. O nosso desejo aqui é que você também possa experimentar esse dia, mas mais do que esse dia, que você possa experimentar esse Deus e o amor que Ele tem para cada um de nós. Esse aqui foi o nosso Na Bíblia podcast. E eu agradeço mais uma vez a participação de você, pastor, mais uma vez Dani. E você sabe que esse podcast é um podcast onde nós buscamos conversar sobre aquilo que a Bíblia fala. Lembre-se, na sua vida sempre, menos opinião, mais Bíblia. Até o próximo episódio do nosso podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau.